Nosso próximo tópico, tendo provado que o nosso sistema é legítimo, a saber que todos os teoremas são tautologias e todas as consequências dedutivas são consequências tautológicas, o nosso próximo passo é provar que o nosso sistema é completo com respeito à caracterização da noção de consequência tautológica. Isso é, provar que o nosso sistema é forte o suficiente para deduzir todas as tautologias e todas as consequências tautológicas. Antes de examinar essas provas, a gente vai o vídeo de hoje vai ser exclusivamente sobre uma outra prova, uma prova que é usada depois na prova da completude, que é conhecido como lema de Kalmar, né? Lema porque ele vai servir depois para usar para provar outra coisa. Vamos ver o que é provado e como é feita. Essa prova é bem chatinha, mas é bonito, bem bonita. O que a gente vai provar com que o lema de Kalmar prova, eu vou primeiro explicar, depois a gente vai ver como é que a gente enuncia isso. A ideia geral, o que é provado é o seguinte, e eu vou falar e depois a gente define. Se eu tiver uma fórmula qualquer e uma tabela de verdade para essa fórmula, vamos considerar essa última aqui. Agora eu pego o conjunto dos letrais de cada linha. Talvez vocês lembrem da prova da completude funcional, em que consiste os letrais de uma linha. O letral é ou a letra sentencial ou a sua negação. E a gente pega a letra sentencial ou a sua negação conforme ela recebe V ou F na tabela. Então, aqui eu não escrevi quais são, né? O conjunto dos letrais da linha 1, né, é formado por A, B e C, porque as três são verdadeiras. Os letrais da linha 2, né, é A, B e não C, porque o A é V na linha 2, o B é V, o não C é F. Os letrais da linha 3 vão ser A, não B, C. Eu vou pegando a fórmula ou a sua negação conforme ela recebe verdadeiro ou falso. O que o lema de Kalmar prova é que, se eu pegar os letrais de uma linha, eu vou conseguir, com os letrais dessa linha, deduzir a fórmula se ela é verdadeira naquela linha e deduzir a sua negação se ela é falsa numa linha. Então, o lema de Kalmar vai provar que a partir de A, B e C, eu deduzo essa fórmula, porque ela é V nessa linha. A partir de A, B, não C, eu deduzo a própria fórmula, porque na linha 2, que tem esses letrais, ela recebe V. A partir de A, não B, C, eu deduzo, ops, aqui faltou um parênteses, eu deduzo a negação da fórmula, por quê? Porque na linha 3, essa fórmula recebe F. Então, a gente vai provar isso. Se eu tenho uma tabela, eu pego os letrais da linha, eu deduzo a fórmula se ela é V, deduzo a sua negação caso ela seja F. Tá? E para fazer essa prova, a gente vai fazer a prova por indução na complexidade da fórmula. Então, na verdade, o que a gente vai provar? A gente vai provar que para todas as subfórmulas de uma fórmula, inclusive ela mesma, os letrais da linha deduzem a fórmula, se a fórmula, a subfórmula é verdadeira, e deduzem a fórmula se ela é F, deduzem a negação da fórmula se ela é F. Tá? Então, por exemplo, se a gente considerar a linha 1, primeira coisa que o lema vai garantir é que se eu pegar os letrais da primeira linha, ela deduz a letra sentencial se for verdadeira e a negação se é F. Bom, então se eu pegar aqui, eu peguei a quinta linha como exemplo, né? A gente vai mostrar que se eu pegar os letrais da quinta linha, que no meu exemplo aqui é não A, B, C, eu consigo deduzir o não A, porque o A é F, bom, essa é trivial. Eu consigo deduzir o B, porque o B é V, também é trivial, porque o B está aqui. Eu consigo deduzir o C, porque o C é V, e, portanto, o C está aqui. Então, esse caso aqui é fácil. Só que depois a gente vai mostrar como, avançando na complexidade das fórmulas, a gente continua podendo fazer as deduções. Então, eu vou mostrar aqui como se eu vou considerar agora o não B.
Se eu pegar o não B na linha 5, ele é F. Eu vou provar que, supondo que eu consiga deduzir as fórmulas mais simples ou as suas negações, conforme elas recebam V e F na tabela, eu vou conseguir deduzir agora o não B, porque ele recebe F nessa forma. Tá? E assim por diante, a gente vai mostrar que para qualquer fórmula, né, e portanto também para subfórmulas, mas eu vou usar subfórmulas para fazer a indução, nós conseguimos fazer uma dedução para a fórmula se ela recebe verdadeira e a negação. E a gente vai fazer isso por indução nessa ordem de complexidade aqui, que está reproduzida quando eu faço a tabela desse jeito. Tá? Eu acho que isso vai ficar mais concreto quando a gente vê a prova. Então, vamos ver, assim como na prova da completude funcional, o primeiro grande desafio é enunciar esse procedimento de, bom, pegar os letrais é mais simples, depois pegar a fórmula e sua negação. Então, quem tiver visto bem completude funcional vai... Bom, então, vamos pegar seja φ uma fórmula qualquer. Então, vamos fazer aquele nosso procedimento de ilustrar, né? Mas seja φ uma fórmula qualquer. Seja T de φ uma tabela, e uma tabela que, essas completinhas que a gente fazia no início, a saber, que contém todas as subfórmulas em ordem crescente de complexidade. Tá? Então, aqui vocês têm uma lista das subfórmulas da fórmula que a gente está examinando. E aí a gente define o J dessa linha para cada J entre as linhas da tabela. Então, para cada subfórmula psi de φ, né? Então eu tenho uma sequência de subfórmulas, né? Para cada linha J da tabela, o J dessa fórmula vai ser igual a ela se essa fórmula recebe V naquela linha, e o J dela vai ser, ops, faltou a negação aqui, vai ser a negação da fórmula caso ela receba F naquela linha. Então, para cada fórmula, eu defino a ideia de pegar a fórmula se ela recebe V na linha e pegar a negação se ela recebe F. E vamos destacar, vamos chamar de A1 até AK, as letras sentenciais dessa fórmula. Não sei, eu posso ter, aqui no meu exemplo são 3 letras sentenciais, mas poderia ser qualquer número. E agora a gente consegue enunciar o lema de Kalmar, dadas as definições acima, para toda a fórmula φ, para toda a subfórmula psi dessa fórmula, o conjunto dos letrais de uma linha qualquer deduz o J daquela linha. Conjunto dos letrais deduz a fórmula se ela recebe V, a negação se ela recebe F. E a gente vai provar isso por indução na complexidade das subfórmulas de uma determinada fórmula. Vamos ver agora a prova. Tá? O que vai acontecer na base? A base, já pode, como a gente já tinha comentado antes, a base é bastante trivial. Se eu estou, no caso, examinando subfórmulas de φ, que são de complexidade zero, elas são letras sentenciais, né? É o caso de A, B e C. A, B e C são subfórmulas de complexidade zero do meu exemplo aqui. Bom, mas, né, se ela é uma letra sentencial, o J dela é um dos J das letras sentenciais, né? Se eu pegar o B na linha 3, o J do B vai ser o não B, que é um dos J's, é um dos letrais que está ali no conjunto, né? Então, vai ser A1 ou não A1, onde A é uma letra sentencial da fórmula. Bom, trivialmente, a gente já tinha visto essa propriedade, né? Eu posso deduzir essa fórmula a partir de um conjunto no qual ela está contida, né? Então, os J's das letras sentenciais eu deduzo porque eles já são um dos letrais, ele já é um dos letrais daquela linha. Então, a prova da base é simples. O caso complicado vai ser... Né? O que a gente vai querer provar no passo indutivo? Lembrem sempre, o passo indutivo é um condicional. Eu tenho um C, então. Eu quero provar se para toda subfórmula de complexidade menor que até um determinado ponto N, se for verdadeiro, que até antes de um ponto N, eu sou capaz de, a partir dos letrais, deduzir o J dessa subfórmula, que vem até um certo ponto, então,
para toda subfórmula de complexidade n, eu vou deduzir o J dela dos letrais daquela linha, tá? Então, como é que a prova vai funcionar? A prova vai funcionar assim, eu vou supor, por exemplo, eu tenho que provar isso para todos os casos, né? Mas eu teria que mostrar, vamos supor que de cada letral eu obtenho o J dessa daqui, né? Então, dos letrais da linha 1 eu obtenho, por dedução, a própria fórmula. Dos letrais da linha 2 eu obtenho a própria fórmula. Dos letrais da linha 3 eu recebo a negação, eu consigo deduzir a negação dessa forma. Aí a gente vai mostrar como, tendo os J's dessa linha, a partir dessa coluna, né? Tendo os J's dessa fórmula a partir dos letrais, tendo os J's dessa fórmula para cada linha, eu posso criar uma nova dedução para os letrais, para os J's dessa daqui a partir dos mesmos letrais. Tá? E essa vai ser, é interessante que essa prova vai ser de novo, vai ser uma receita de bolo. Eu poderia fazer essa dedução. Ela me mostra, tendo uma dedução até aqui, como é que eu passo para uma dedução para cá, e isso para o J de cada linha. Bom, a gente mostrou na base que no início a gente conseguia fazer a dedução, então essa prova vai, na verdade, ser uma receita de bolo para a gente construir, de fato, chegar nessa dedução para cada linha. Tá? Bom, o que a gente tem no passo indutivo? Eu tenho 4 possibilidades, né? Eu tenho que ou uma fórmula, ou ela é uma negação, ou essa subfórmula de φ é uma negação, ou a subfórmula é uma conjunção, ou a subfórmula é uma disjunção, ou ela é uma implicação. Eu vou fazer aqui só o caso da conjunção e vocês tentem refazer os outros. E, bom, eu vou chamar a atenção o que a gente tem que atentar em cada caso. Vamos considerar, então, o caso, né, o segundo caso, o caso B, onde essa subfórmula psi do φ, né, ela é uma conjunção, né? E nós vamos supor que eu consigo deduzir o J do θ1, consigo deduzir o J do θ2, e vou mostrar como, nesse caso, nós conseguimos deduzir o J dela como um todo, né? Então, eu mostraria como fazer a passagem daqui para cá, por exemplo. Eu suponho que eu tenho o J disso aqui para cada linha, suponho que eu tenho o J disso aqui para cada linha, mostro como, tendo esses dois J's, eu chego aqui. Só que eu vou mostrar isso para uma conjunção qualquer, né? Bom, o que a gente tem que lembrar? A gente tem que considerar que essa subfórmula, que tem essa forma aqui, ela pode receber V ou F, né? Eu quero provar que ela recebe, que se ela recebe V, os letrais deduzem ela, e se ela recebe F, os letrais deduzem a negação dela. Então, dentro desse caso, que é o segundo caso dos conectivos, eu tenho que agora dividir em 2 subcasos. Os casos onde a fórmula recebe V e os casos onde a fórmula recebe F. Vamos tratar primeiro do caso onde a fórmula recebe V, né? Vamos considerar um caso onde a minha subfórmula psi de φ é uma conjunção e essa conjunção recebe V numa linha J qualquer. Bom, se a conjunção recebe V numa linha, é porque cada um dos conjuntivos recebe V naquela linha, né? Quer dizer, por exemplo, a linha 4, a conjunção recebe V. Se a conjunção recebe V, é porque cada um dos lados do conjuntivo recebe V. De onde é que saiu isso? Na definição de valoração booleana. Se a conjunção é V, os dois lados são V. Bom, mas aí o que a gente vai ter? A gente está considerando o caso onde a conjunção recebe V. Se ela recebe V, o J dela é ela mesma, né? A gente quer provar que os letrais deduzem ela mesma. E além disso, como a gente sabe que tanto o θ1 quanto o θ2 são V, o J do θ1 vai ser o próprio θ1 e o J do θ2 vai ser o próprio θ2, né? Se a conjunção recebe V, os dois recebem V e, portanto, tanto o J do todo quanto o J de cada um dos conjuntivos é a própria fórmula. O que a gente sabe pela hipótese da indução? A gente estava supondo que os J's
das fórmulas mais simples que psi eram dedutíveis a partir dos letrais, né? Então, pela hipótese da indução, os letrais da linha J deduzem o J do θ1 e o J do θ2. Só que a gente tinha visto que o J do θ1 era o próprio θ1, o J do θ2 era o próprio θ2. Então, eu deduzo tanto θ1 quanto θ2 a partir dos letrais. Pela hipótese da indução, lembra, a gente está supondo que eu deduzo o mais simples e mostrar como é que eu consigo deduzir a conjunção, né? Então, se a gente pegar aqui no exemplo, né, dos letrais da linha 4, eu deduzo o A, que é um dos conjuntivos, porque a conjunção é verdadeira, e dos letrais da linha 4, eu deduzo o segundo conjuntivo, porque ele também recebe V, já que o todo recebe V, tem que ser assim, tá? Bom, mas agora, o que a gente tem? Se a gente tem uma dedução, a gente sabe que se a gente tem uma dedução qualquer, onde eu chego no θ1, e eu tenho uma dedução a partir dos mesmos letrais, que chega no θ2, né, dos mesmos letrais, a gente junta essas duas deduções aqui, né? A gente vai, as duas, lembrem, são das mesmas hipóteses, a gente junta essas duas aqui, usa o postulado 6, faz 2 modus ponens e a gente chega na conjunção, tá? Então, vejam, o que essa prova mostra? Que se eu tenho uma conjunção que recebe V numa linha, se eu tiver a dedução de cada um dos lados conjuntivos, eu chego na conjunção. Bom, com isso a gente provou que a gente consegue chegar no J de uma conjunção, tendo o J dos conjuntivos, quando essa fórmula recebe verdadeiro nessa linha. A gente agora tem que considerar linhas nas quais, pelo menos, nas quais a conjunção recebe F, que é o que a gente vai ver em seguida. Bom, vamos considerar agora o nosso subcaso, né, onde a conjunção recebe F. A gente está no caso da conjunção, depois tem que fazer todos os outros conectivos, e provou que se a conjunção recebe V, a gente consegue deduzir ela dos letrais da linha, consegue deduzir o J dela. Agora, a gente tem que provar que se ela recebe F, a gente consegue deduzir a negação dela, suponha que eu tenho os J's das subfórmulas, né? Bom, então vamos considerar o caso como, por exemplo, da linha 5, onde a fórmula recebe F. Bom, o que acontece? Se a conjunção recebe F, é porque pelo menos um dos dois, a gente não sabe, talvez os dois, mas a gente não sabe qual, pelo menos um dos dois é F. Ou o θ1 é F, ou o θ2 é F, ou os dois. E o que a gente sabe também sobre os J's, né? Como a conjunção é F, o J da conjunção é a negação da conjunção. E como pelo menos um dos dois é F, eu tenho que pelo menos um dos J's vai ser a negação de um de um dos elementos da conjunção, tá? Então, o que a gente tem? Se a gente considerar aqui no nosso exemplo, né, que eu estava na linha 5, se a gente considerar na linha 5, vai dar F para a conjunção na linha 5, porque, no caso, o primeiro conjuntivo recebe F. Mas isso significa que o J dessa fórmula aqui como um todo vai ser a negação disso aqui, né? E que o J do A vai ser não A, tá? Se eu considerar outra linha na qual a conjunção dá falsa, sei lá, por exemplo, a terceira, se eu considerar a terceira linha, essa aqui recebe F, portanto, o J da terceira linha vai ser a negação disso aqui, e eu tenho que pelo menos um dos lados da conjunção é F. No caso, esse aqui é F, portanto, o meu J da segunda parte da conjunção recebe F. Seja como for, pelo menos o J de um dos lados vai ser a negação de um conjuntivo. E o J do todo também vai ser a negação da fórmula como um todo. Tá? Então, a gente tem isso aqui. E o que a gente tem pela hipótese da indução? A gente está sempre supondo que nós temos uma dedução
do J das fórmulas mais simples que essa conjunção. Então, pela hipótese da indução, a gente tem o J do θ1 e o J do θ2. E a gente sabe que um dos dois, pelo menos, o J é a negação. Então, pela hipótese da indução, ou eu deduzo, né, a partir dos letrais da linha J, A1, AK, J, eu deduzo a negação do θ1, ou a partir dos letrais da linha J, que dá na mesma que isso aqui, eu deduzo a negação de θ2. Pelo menos uma das duas coisas acontece, porque um dos dois é F, e pela hipótese da indução eu deduzo o J do que eu tinha antes. Tá? Bom, agora que a gente começa a usar as propriedades do nosso sistema. No nosso sistema, a gente consegue, se eu tenho a negação do θ1, eu deduzo a negação da conjunção. Né? No meu exemplo aqui, se eu tenho a negação de A, nós conseguimos deduzir não A e não B implica não C. Né? Como é que eu provo que eu consigo deduzir? Faço a dedução. Né? Na verdade, é simplesmente uma contrapositiva de P4. Se, por outro lado, digamos que o que eu tenho é a dedução da negação do segundo conjuntivo, tudo bem, não tem problema. Eu também vou conseguir deduzir a negação, utilizando agora P5. Então, o nosso sistema tem recurso para deduzir, supondo que eu tenha o J de uma conjunção onde essa conjunção recebe falso, eu consigo deduzir a negação da própria conjunção. Tá? Portanto, eu provei que também no caso onde uma conjunção recebe F, a partir dos letrais, eu deduzo o J dessa fórmula, que é a negação. Bom, claro que para completar a prova eu teria que considerar os demais casos, né? Eu teria que mostrar que se eu tenho os J's de uma fórmula, eu tenho os J's da negação de uma fórmula, seja essa negação verdadeira, seja ela falsa. Eu tenho que mostrar que se eu tenho os J's de uma determinada linha, de duas fórmulas, eu tenho o J de uma disjunção, quer ela seja verdadeira, quer ela seja falsa, e eu tenho que mostrar o mesmo para implicação. Tá? Então, aquilo que foi feito aqui para conjunção tem que ser feito para os demais conectivos. Mostrar que se eu tenho J da subfórmula, eu tenho J da fórmula como um todo. E vocês fazendo isso como exercício, vocês vão ver que lá no final de cada caso, vocês vão utilizar os postulados, assim como aqui a gente utilizou P6 e depois P4 e P5. Vocês vão utilizar os postulados e não os postulados sozinhos, vocês usam modus ponens, vocês usam contrapositiva, vocês vão usar várias regras do sistema, mas incontornavelmente as do conectivo que vocês estão examinando, além de outras. Bom, com isso, né, a gente vai ter mostrado que o sistema ele é forte bastante para que a gente consiga sempre, para qualquer fórmula, a partir dos letrais de cada linha da tabela, deduzir a fórmula caso ela receba V e deduzir a sua negação caso ela receba F. E no próximo vídeo a gente vai ver como com isso a gente consegue provar a completude fraca do nosso sistema.